Agora, Geise, o fato é o seguinte: o povo, lembra do povo? Antigamente tinha um negócio que chamava de povo, que era né, cuja representação, né, era chamada de democracia. Hoje a gente vê o Wagner Moura, né? O Wagner Moura é o maior defensor da democracia contra a ditadura do mundo. O que ele acha da carnificina na Venezuela, perpetrada por um tirano criminoso, aliado do amigo dele, Lula? O que ele acha do que se passa? Eu estou falando do Wagner Moura, porque o Wagner Moura é um artista muito conhecido no Brasil, que acabou de receber o Globo de Ouro num bicampeonato de proselitismo contra a ditadura do século passado, né? Repetindo o feito da Fernanda Torres. Eles ficam lá naquela amizade, né? Naquele clima amistoso, né? Naquela comédia romântica, no Palácio do Planalto, e o Lula, exaltando o Lula como a providência democrática contra um fantasma que está aí, que eles precisam obsessivamente espantar. E ele falou, vamos fazer, tem só 50 anos, vamos continuar fazendo filme, né, sobre a ditadura, o fantasma da ditadura. E a gente pergunta, né, voltando à questão desse gesto da Maria Corina para o Trump, um gesto altamente significativo, um gesto muito corajoso de entrega para o Trump, né, diante de toda essa controvérsia. É claro que existe, é normal que exista uma controvérsia, né, sobre essas ações em relação à Venezuela, porque nós estamos todos perguntando, foi a pergunta que eu te fiz, e o direito internacional? Ora, os protetores, os guardiões do direito internacional, a ONU e seus subcomitês, eles estão em completa vista grossa para os dramas do povo. E as pessoas que antigamente, a elite das sociedades, né, as reservas morais, os grandes influentes, tribunos, jornalistas, eles também estão achando que está tudo bem enquanto eles próprios não forem escalpelados. Porque a gente vê agora a confirmação fatal no Irã. O regime iraniano massacrando a sua própria população e todos esses demagogos mundo afora que dizem defender a causa palestina para ficar fazendo aquela demagogia contra Israel, contra a direita israelense, etc. e tal, eles veem esse massacre da população iraniana, são os árabes, não são os judeus, né? Não está no álbum de figurinhas que, né, defende o árabe. Eles estão lá sendo massacrados por um regime que financia terrorismo, como o terrorismo do Hamas, que hoje em dia, no meio artístico, eu não vejo ninguém repudiar o Hamas no meio artístico, no meio acadêmico, né, em termos, né, desses movimentos mais visíveis. Eles estão todos, né, eles se dizem a favor da causa palestina, mas de vista grossa para as atrocidades do Hamas. Então, com esse estado de coisas, eu pergunto modestamente aqui, e o povo? Quem é que é pelo povo? O Mark Ruffalo, o incrível Hulk, ele só tem palavras violentas contra o Trump, porque aquilo é a tecla segura dele, é o seguro de vida dele, como é o do Wagner Moura, como é o da Fernanda Torres, eles têm esse seguro de vida. Eles pegam os personagens de estimação, que eles dizem que são né, a providência democrática, como o Lula no Brasil, né? E eles escolhem seus espantalhos. Aí o que o Trump faz? O Trump está né, com uma sucessão de ações em relação ao Irã, por exemplo. O Trump está usando o poderio nacional norte-americano, diplomático, mas que evidentemente contém o poder de dissuasão da força, como sempre foi. E a Maria Corina reconhece isso, nesse encontro ela reconhece isso, que ele promove a paz com a força da nacionalidade norte-americana, não tem pecado nenhum nisso, ainda mais no
num ambiente em que o direito internacional desapareceu, pelo menos desapareceram seus guardiões, seus aplicadores. Ninguém tem nada com isso, ninguém tem nada com os centenas de presos políticos. Agora, quantos mortos no Irã? A gente nem sabe, porque é uma ditadura, mas são centenas, no mínimo, centenas de mortos no Irã. Onde é que está o direito internacional? Onde é que está, pelo menos, o repúdio enfático? Você não vê. Então, vai lá o Donald Trump, na sua absoluta coerência, ele coloca sua força, ele faz frente a esse massacre, dizendo: eu, como um líder, ele não é dono do mundo, ele não é presidente do mundo. Ele é o líder da nação mais poderosa, da nação democrática mais poderosa do mundo. E ele está fazendo o papel dele digamos, de árbitro de conflitos. Ah, mas ele é o juiz da partida? Não, ele não é o juiz da partida, mas ele legitimamente pode querer, como líder de uma nação, contribuir para que a comunidade internacional se livre dessas frutas podres. E o que faz com a fruta podre? Ninguém faz nada com a fruta podre. Até o embaixador norte-americano, Mike Waltz, relatando conversa nas Nações Unidas sobre o Irã, dizendo que o presidente Trump é um homem de ação, ele não vai ficar nessas conversas intermináveis que vocês ficam aqui, até que enfim alguém falou isso, né? Porque são essas estruturas caríssimas, né? Esses burocratas de geladeira e de boutique, que ficam nos almoços e nos jantares e nas manifestações, eles palpitam sobre tudo, eles palpitam sobre política econômica no Brasil, eles têm aquela cartilhinha lá, eles estão sempre coincidentes com a cartilha do George Soros, né? São os woke, são a contracultura cheirando a mofo meio século depois. E eles estão vivendo disso, eles estão vivendo desse proselitismo, dessa propaganda, de um nazismo imaginário, né, do fantasma da ditadura. Estão todos eles nessa, os artistas, os jornalistas, os diplomatas, né, esses pesquisadores universitários, esses sociólogos, né, todos eles estão... Com toda certeza, gente, você pode saber que nesse momento papers e papers estão sendo produzidos em universidades, né, com dinheiro, às vezes dinheiro público ou não interessa, para criar teses de que o Trump é o novo nazismo no mundo. E é ele que está indo defender o povo. Vou falar de um jeito bem simples, porque eu não sou sociólogo, não sou professor. Esse sujeito que está na tela é quem está atuando hoje no mundo mais claramente em defesa do povo, seja o povo iraniano, seja o povo venezuelano, seja o povo americano, né? Ele está mostrando essa diretriz de ação. E a Maria Corina Machado, com muita sabedoria e muita coragem, entregou a medalha de Nobel da Paz que ela ganhou, tendo fugido, né, tendo saído escondida do seu país, né, desse tirano, desse violento ex-ditador da Venezuela, que é aliado do Lula. Então, assim, isso não causa nenhuma pontinha de mal-estar ao Wagner Moura, por exemplo, um ator tão preocupado com a democracia e tão amigo do Lula, né? Será que ele não pode olhar e falar assim: Lula, amigo, e essa história do Maduro, hein? E os venezuelanos sofrendo, torturados, tem uma câmara de tortura no centro de Caracas, eles não vão fazer um filme sobre isso? Eu acho que um filme sobre isso não ganha nada, né, no Globo de Ouro, nem no Oscar, porque eles estão criando cada vez mais uma história paralela de um fascismo, de um obscurantismo que não existe,
para eles posarem, seja nos seus convescotes em Genebra, em Nova York, ou nas suas autoconsagrações em Los Angeles, né? Eles ficam criando essa história de que eles são os salvadores de ninguém, né? Porque hoje, de fato, quem está tentando, aos trancos e barrancos, com o direito internacional falho, né? E com a cumplicidade, principalmente da imprensa, que fica tentando estigmatizá-lo, é o presidente Donald Trump. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.